Então, pessoal, a paz do Senhor a todos que estão online em mais uma aula da EBD. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2, e essa aqui é a aula da Sala dos Jovens. Meu nome é Eliseu Henrique e eu estarei lecionando a aula de hoje. Você é muito bem-vindo nessa aula de EBD para aprender da Palavra de Deus juntamente conosco. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pessoal, vou pedir para que vocês tenham aí perto de vocês, se possível, a revista, né, aqueles que tiverem, e também, por favor, fiquem com a Bíblia de vocês aí do lado, aberta, porque nós vamos pegar alguns versículos, né, algumas passagens bíblicas para referência ou para fundamentarmos alguma ideia. Então, pessoal, é muito importante que vocês estejam com a Bíblia. Peguem a Bíblia de vocês, tá bom? Pai, Senhor. Bíblia. Brito, você consegue fazer uma oração para a gente começar a aula de hoje? Claro, com certeza. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, Senhor Jesus, para aprender da Tua Palavra. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma aula abençoada, abençoe nossa professora, cada aluno, os que já estão conectados, os que ainda irão conectar. Seja conosco, nosso Pai, continue nos abençoando, é que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá? Para a gente acompanhar aqui o PowerPoint. Gente, não sei se ficou legal. Eu não faço também assim um PowerPoint, mas espero que vocês consigam entender tudo certinho aqui. Vamos lá. Lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Primeiramente, por que a lição de hoje ela é importante para nós? Nós vamos ver aqui qual é o fundamento da nossa doutrina, qual era o fundamento que os apóstolos eles utilizavam para fundamentar e para, vamos dizer assim, estabelecer uma doutrina na igreja. E nós vamos ver, sobretudo, quem é o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? Isso é importante porque, ao longo da história da humanidade, a história da igreja, muitas falsas doutrinas surgiram-se acerca de quem é o fundamento da igreja. Alguns dizem que é Pedro, outros dizem que é Jesus, outros dizem que é vários tipos de outras pessoas. Aí hoje nós vamos ver, então, nós vamos aprender, nós vamos embasar toda a nossa linha de pensamento, a nossa crença doutrinária acerca desse assunto. Então, por isso que essa aula é muito importante. E sobre tudo isso, logicamente, nós vamos estudar sobre o que é igreja, quem é igreja, qual é o seu papel aqui na Terra. O Brito, na aula passada, ele explicou muito bem acerca, né, do edifício físico, explicou acerca de várias coisas que aconteciam no Antigo Testamento, sobre a circuncisão, e agora nós vamos ver sobre um outro povo, a igreja. Daí, então, a importância de nós aprendermos e de nós conversarmos acerca desse assunto, tá? Se alguém, pessoal, lembrando, tiver alguma dúvida ao longo dessa aula, fique à vontade, pode mandar um chat aqui, um chat aqui para mim, pode levantar a mãozinha aí e pedir para falar, tá bom? Fiquem à vontade. Eu quero que vocês realmente tenham as suas dúvidas esclarecidas, que vocês consigam absorver o conteúdo dessa lição, dessa aula, tá? Também, se alguém quiser discordar de algum assunto ou acrescentar alguma coisa, também fiquem à vontade, tá bom? Vocês têm total liberdade para falar, para se expressar na aula de hoje. Lembrando também que tem um chat, aqueles que não quiserem falar, podem enviar no chat, eu vou responder vocês, tá? Ou, se acharem mais prático também, pode mandar alguma coisa pelo WhatsApp. Eu vou deixar o celular aqui de lado, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa aula em si. Deixa eu só configurar. Beleza, foi. O texto do dia de hoje está baseado no livro de Efésios, capítulo 2,
versículo 20 ao versículo 22. E também em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. No começo da aula, nós vamos trabalhar o livro o texto de Efésios, e depois, mais para o final, nós vamos trabalhar o livro de Mateus, a passagem do capítulo 7 de Mateus, tá bom? Eu vou começar aqui a fazer a leitura, então, dos versículos. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Eu vou ler o versículo 20 do capítulo 2. Vou pedir para que o Brito, se possível, leia conosco o versículo 21 e o Tony o versículo 22. Depois nós vamos ler Mateus também, tá bom? Vou ler então 20, Brito 21 e o Tony 22. Versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Brito? 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Agora, pessoal, vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Vou pedir aqui a Daniela Brito. Dani, você consegue ler para a gente aqui o versículo 24? Sim. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Amém. Daniela Soares, consegue ler para a gente o 25? E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Maravilha. Marcione, consegue ler? Sim, é o 26, né? Isso. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compara-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Daniela Dionísio, consegue ler o 27 para a gente? Sim. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Lembrando então, primeiramente, vamos trabalhar o texto de Efésios e depois Mateus. Vamos lá, deixa eu passar aqui o slide. Esperar passar aqui. Eu estou me habituando ao slide ainda. Beleza. Então, qual é o objetivo geral da nossa lição? Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Essa é a nossa base de hoje. Pessoal, para vocês o PowerPoint está aparecendo certinho aí? Tá tudo certo? Sim. Tá legal. Perfeito. Sim. É que eu estou aqui aberto com a telinha aqui que mostra vocês que estão online, né? Aí às vezes eu me perco aqui no slide se eu estou mostrando o slide certo, mas beleza, qualquer coisa vocês me falem aí, tá bom? Que eu estou pegando o jeito também. Deixa eu só... Beleza. Vamos lá, então, próximo o slide aqui, nós vamos ver aqui um resumo dos tópicos. O tópico 1, vamos tratar sobre um edifício espiritual, e o tópico 2 sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o tópico 3, edificados para morada de Deus. Pessoal, o tópico 1 vai ser algo bem doutrinário, teológico, histórico, né? Assim como o tópico 2 também. E depois o tópico 3, algo mais prático para o nosso dia a dia. Essa é uma lição que eu procurei estudar cada ponto certinho,
porque mesmo que seja a nossa crença, quando nós vamos estudar e vamos explicar, nós nos deparamos com algumas dificuldades, tanto para crer quanto para ensinar e explicar. E a aula de hoje tem alguns assuntos que às vezes são um pouco complexos de serem explicados devido à questão histórica, doutrinária. Mas eu vou procurar ser o mais claro possível, o mais sucinto, o mais breve possível também, tá bom? Para que todos consigam entender aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que a lição de hoje tem a nos propor. E caso alguém fique com alguma dúvida, pode mandar no chat, mandar o áudio, né? E aí o Brito também e o Tony estão aqui para me ajudar, com certeza. Vamos lá. Vamos iniciar aqui, então, o tópico 1 da lição. Edifício físico. Foi algo que já foi explicado pelo Brito muito bem na aula passada. Somente para nós relembrarmos o conceito e o contexto disso. Nós sabemos muito bem que isso foi algo criado por Deus. Quando o povo estava no deserto, Deus dá ordenanças para Moisés, e Moisés, então, ele, juntamente com o povo, eles edificam a tenda, um tabernáculo, e depois Salomão, ele constrói um templo, para que fosse a morada de Deus entre o seu povo. Nós lembramos muito bem que, assim como o Brito falou para nós, havia-se algumas divisões dentro do templo. As áreas que eram ocupadas pelos judeus não eram as mesmas ocupadas pelos gentios, assim como também não eram as mesmas ocupadas pelas mulheres. Então, se havia algumas divisões. Nós vemos isso bem claramente no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele está indo para Jerusalém, um tempo antes, né, dele ser julgado em Roma, ele é preso pela acusação de alguns judeus de que Paulo havia profanado o templo. E essa profanação, ela ocorreu devido à inserção de gentios dentro do templo através de Paulo. Isso para eles era algo terrível, era algo abominável, gentios adentrarem na área dos judeus. Então nós vemos, por exemplo, essa história, como eles tinham esse contexto realmente que era algo inaceitável, um gentio adentrar em território do judeu dentro do templo. Mas isso já foi muito bem explicado pelo Brito na aula passada. Vamos dar sequência aqui, então. Então, nesse tempo, se existiam dois povos, né? Judeus e gentios, mas eles não se bicavam quando o assunto era falar do santuário, era falar de dividir o templo físico. Mas aí, nós sabemos que Jesus Cristo, então o negócio aqui, Jesus Cristo, ele foi quem quebrou todo o muro de divisão, e através da quebra desse muro, Jesus, ele inicia um novo povo, a igreja. E é a partir desse ponto que eu inicio a aula de hoje. Jesus, ele inicia um novo povo, que agora não existem mais judeus nem gregos, mas sim um novo povo, a sua igreja, o povo de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 18 e 19, como está aqui no slide, diz que ele vai retratar, resumindo, que Cristo reconciliou ambos os povos e formou um novo povo, a igreja. Vamos ler aqui. Aliás, antes de lermos mais uma referência bíblica, nós precisamos entender o que é a igreja. É um assunto que nós sabemos o que é, mas é muito bom nós relembrarmos e fundamentarmos aquilo que nós cremos. Igreja. Quando nós falamos de igreja, duas coisas precisam vir à nossa mente. A primeira delas, igreja é sim algo individual. Eu sou igreja e você que está me ouvindo também é igreja. Mas somos igreja no sentido individual, como membros de um corpo. E o segundo pensamento que precisamos ter é que igreja
é um todo. Igreja é uma comunidade espiritual de pessoas que foram chamadas por Deus para viverem uma vida pautada segundo a palavra de Deus. Então, igreja, por que é importante nós refrisarmos isso e termos isso bem claro em nossa mente? Porque existem algumas pessoas, e aí nós chamamos elas muito de desigrejados, pessoas que elas falam, bem, igreja sou eu. Então, como eu sou igreja, eu não preciso estar junto com outros irmãos na igreja, ou enfim, estar junto com os outros irmãos em comunhão, em adoração, porque o fato de eu ser igreja já basta para a minha manutenção espiritual, para a minha salvação. Mas quando eu entendo que eu, como indivíduo, sim, sou igreja, mas no sentido de membro, eu entendo que eu preciso estar ligado ao corpo completo para que eu tenha vida. Por isso que mesmo eu sendo igreja, sabendo que eu sou membro, eu preciso estar juntamente com vocês, unidos para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus, para aprendermos acerca da palavra de Deus, para sermos exortados pela palavra de Deus, e aí sim nós estaremos todos juntos como um único corpo, uma única família, adorando ao nome de Cristo. Nós vemos isso algo muito interessante. O próprio Jesus disse que ele viria buscar a sua igreja, e Jesus viria buscar a sua noiva. Nós vemos que as duas palavras, elas estão no singular, elas não estão no plural, porque o próprio Jesus, quando ele nos ensina acerca disso, ele diz que ele iria criar um novo povo, iria criar um novo edifício espiritual, chamado igreja, que é o corpo, composta de vários membros que somos nós. Portanto, sim, eu sou igreja, você é igreja, mas nós precisamos estar juntos, unidos, como a única igreja, o corpo de Cristo, para que então sejamos completos, tenhamos manutenção e cumpramos o propósito de Cristo ao fundar a sua igreja. Pessoal, no que eu falei aqui, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode mandar no chat, tá? Ou também pedir para falar, desmutar o seu microfone e falar, fique à vontade. Nós vemos que essa questão, ela é muito combatida pelos próprios desigrejados e é algo que você precisamos estar realmente tomando muito cuidado com esses ensinamentos, porque estão tirando a necessidade da comunhão, né, da koinonia, estão tirando a necessidade disso, falando e ensinando que isso é algo desnecessário, que na verdade não é. Eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós juntos formamos um corpo, aonde nós adoramos a Deus e aprendemos com Ele também. Vamos ler rapidamente em Gálatas. Pessoal, alguém pode ler para a gente Gálatas capítulo 3, versículo 28? Enquanto vocês procuram aí, tá? Só para eu finalizar aqui algo que eu esqueci de falar. Se eu falei, eu não me recordo. Nós vimos então aqui dois contrastes. O edifício físico, agora a igreja, um edifício espiritual. Algo criado por Deus que não está materializado como no Antigo Testamento, em forma de templo, mas é algo que agora está realmente, que foi criado realmente no âmbito espiritual. E nesse âmbito espiritual, somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. Alguém achou aí Gálatas capítulo 3, versículo 28, e poderia ler para nós, por gentileza? Posso ler, Eliseu? Beleza. Portanto, não há diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém, Brito. Obrigado. Nós vimos, então, a base bíblica, mais uma base bíblica, né? Dentre outras que nós temos, realmente nos afirmando que Jesus, ele quebrou a divisão
as barreiras que existiam no próprio templo, e agora ele tira toda a divisão e cria um novo povo, a sua igreja. Vamos na sequência aqui, nos slides, para nós trabalharmos outros pontos. Eu quero que vocês entendam tudo aquilo que eu quero falar com vocês, tá bom? Pessoal, vocês já estão vendo aqui no slide sobre pedra de esquina e pedra angular. Eliseu, o que é pedra de esquina e pedra angular? É a mesma coisa? São coisas diferentes? O que são? Nós vimos aqui, olha, na revista, na leitura que nós fizemos, que fala assim, olha, versículo 20, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolos e profetas, nós vamos ver depois, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nesse texto nós vimos que a referência é sobre pedra de esquina, mas também, né, daqui a pouco a gente vai ver que existem outros versículos que tratam sobre o assunto pedra de esquina também, e outros que tratam sobre pedra angular. Vamos lá. Pedra de esquina. Deixa eu passar aqui o slide. Pedra de esquina. O que é pedra de esquina? No tempo de Jesus, até mesmo um bom tempo antes, assim como nos dias de hoje, né, quando nós vamos construir uma casa, um prédio, nós temos que fazer os alicerces, nós temos que deixá-la bem fundamentada para que ela não caia. Naquele tempo era de igual modo. E como era isso? Vocês estão vendo aqui que tem um desenho de uma construçãozinha, né? Isso aqui é um exemplo, tá bom? Dependendo da obra, se mudava a forma que era colocada, mas geralmente é esse conceito aqui. Ela era colocada na esquina, tá vendo esse bloco aqui amarelo? Era colocado realmente na esquina e era uma pedra, né, um bloco, que ele ligava, então, as duas colunas da construção, e através desse bloco, que era o fundamento, era-se dirigida toda a construção, e ele, além de mostrar o caminho que deveria ser seguido para que se tivesse paredes retas, se tivesse uma boa construção, ela também sustentava a obra, de forma que toda vez que uma pedra fundamental ela era posicionada em qualquer tipo de construção, ela não podia ser removida. Era uma pedra de ângulo reto, e esse ângulo ligava os dois lados da construção, né, as duas paredes da construção, e então ela não podia ser removida. Se você removesse essa pedra de esquina, essa pedra de ângulo reto, a obra, a construção, ela ia desmoronar. Então, nós já entendemos o que os apóstolos estão dizendo aqui. Jesus, ele é a pedra fundamental, aonde, se Jesus é removido da igreja, a igreja, ela não conseguirá resistir, pois quem sustenta a igreja é Jesus. E nós temos um outro exemplo, que é a pedra angular. De igual modo, pedra importante que não podia ser removida após colocada. Só que isso aqui é algo interessante. Enquanto que a pedra de esquina, geralmente, né, se não me engano, em todos os casos, era a primeira pedra a ser colocada, a pedra angular já era ao contrário, ela era a última pedra a ser colocada. Interessante, né? Por quê? Estão vendo aqui, ó, nessa imagem, nós temos um arco, né? Todas as vezes que se ia construir um arco, uma ponte, o que eles faziam? Eles pegavam, colocavam, geralmente, areia, né? Muita areia, lógico, embaixo da ponte, ou colocavam algum suporte para que sustentasse a estrutura da ponte. E aí, então, eles iam colocando os blocos e os tijolos. E esse do meio aqui, ele é colocado por último. Então, faziam toda essa estrutura, colocavam um suporte embaixo, né? Colocava aqui o suporte embaixo. E aqui, essa aqui era colocada por último, e ela
ela era colocada, deixa eu desenhar para vocês aqui como ela era, não vou conseguir desenhar porque tem que pagar e não temos grana para isso. Consegui. Ela era colocada nesse formato de V aqui. Sendo esse formato de V, o que acontece? Quando essa pedra ela era colocada por último, eles removiam todo o suporte que estava aqui embaixo. Porque, logicamente, tudo ia cair em direção à pedra angular, à pedra do meio. E quando isso caía para os lados, pelo fato dessa pedra estar nesse formato meio que V, ela era realmente grudada nas outras pedras. Ou seja, a pressão fazia com que essa pedra, então, ela sustentasse toda a obra e a obra, ela ficasse de pé por milênios. Nós vemos nos dias atuais construções romanas, por exemplo, que estão em pé até mesmo nos dias de hoje, por conta dessa sabedoria e daquilo que eles faziam em suas construções. Então, todo o peso desse lado pendia para cá e todo o peso desse lado pendia para cá. Depois disso, se removia todo o suporte, toda a areia que estava embaixo, ou todo o alicerce, né, que estava embaixo aqui. E o que eles faziam? Isso é muito interessante, muito bacana. Eles colocavam peso em cima da ponte para que a ponte, cada dia mais, fizesse pressão na pedra angular. A pedra angular tinha que ser uma pedra muito resistente e fizesse cada dia mais pressão para que realmente a obra, a ponte, a construção ficasse ainda mais firme. Passava-se pessoas, colocava-se peso, faziam com que cavalos passassem por ela, no caso se fosse um arco, colocava-se peso em cima, para que realmente aquilo fosse mais fixado. Então, ou seja, no caso da pedra angular, quanto mais peso eles colocavam, mais firme a pedra ficava. E é interessante que nos dois paralelos, nos dois exemplos, nós vemos a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que suporta todo o peso, aquele que é provado, para que então seja aprovado, para que a sua obra, o seu edifício espiritual, ele não venha cair, ele não venha se desmoronar. Então, é algo muito lindo, muito maravilhoso. Então, quando os apóstolos dizem que Jesus é essa pedra, na qual não pode ser removida. Uma vez removida, todo o edifício cai por terra. Muito interessante, né, pessoal? Algo muito interessante. E quanto mais eu estudo sobre isso, mais fascinado eu fico. Se alguém quiser fazer alguma colocação, o Brito, o Tony, fique à vontade, tá bom? Se quiser mandar algum chat aí, pessoal, fique à vontade, tá? Eu vou dar sequência aqui nas imagens, mas fique à vontade. Então, Jesus, como nós já dissemos aqui, é a pedra fundamental que sustenta a igreja. Pessoal, isso precisa estar realmente gravado na nossa mente, gravado no nosso coração, para que nós não venhamos ser levados por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. E aí vamos basear mais isso em alguns versículos, algumas referências bíblicas. Algumas delas aqui, elas estão com sublinhado, porque eu coloquei embaixo, nós vamos ler aqui. A primeira, no livro de Salmos, fala sobre a pedra angular. Salmos 118, verso 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Aliás, a principal pedra angular. E nós vemos em Marcos, capítulo 12, versículo 10, a mesma citação aqui, referente à pedra angular. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Então, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, assim como está em Efésios, capítulo 2, versículo 20. E aí, algo muito interessante. Vou pedir o Tony, se possível, Tony, você consegue ler para a gente Mateus, capítulo 16 e versículo 17?
Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tony, muito obrigado, viu? Nada. Pessoal, por que eu fiz questão que o Tony lesse especificamente o versículo 18, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas antes que eu envie para vocês o PDF da aula, eu vou alterar. Esse é um dos maiores erros doutrinários que nós vemos, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana. De transferir a Pedro essa função de ser a pedra fundamental da igreja. E aí eles, algo que nós vamos ler mais depois, né? Mas eles afirmam que Pedro tem então a chave do inferno e Pedro ele é realmente a pedra de esquina da igreja, ele é a pedra angular. Então eles entendem, eles pregam que todo aquele que é Papa descende de Pedro, portanto, um Papa, ele é a pedra da igreja e o Papa não pode deixar de existir, porque se o Papa deixar de existir, a igreja certamente cairá em ruínas. É importante lembrarmos que quando Jesus diz Pedro, ele está se referindo a Petrus, que significa pequenos pedregulhos. E quando Jesus diz pedra, ele está se referindo a Petra, referindo-se à rocha grande, a uma rocha realmente grandiosa, mas Jesus, quando ele então se refere a Petra, estava se referindo à sua pessoa. Isso é algo importante que nós temos em mente. Pedro, pequeno pedregulho, Petrus. Jesus, pedra, a pedra grande, Petras. Por isso que eu marquei aqui em vermelho, porque realmente é uma referência importante e que ela, ao longo dos séculos, ao longo da história, ela teve uma compreensão errada, vamos dizer assim, né? Sinceramente, uma compreensão errada e forçada também acerca da palavra de Deus. Vamos lá então, vamos dar sequência. Então Jesus, ele é a pedra fundamental, não é Pedro, não é ninguém. A pedra fundamental é Jesus e Jesus não pode ser removido da igreja. E olha só que interessante. Eu disse para vocês que igreja, nós temos que ter duas compreensões. Igreja sou eu, sim, como membro do corpo, eu sou igreja, e também igreja no seu contexto geral, como corpo completo de Cristo. Então, olha que interessante, Jesus não pode ser removido da igreja. Jesus, então, não pode ser removido do nosso meio, Jesus não pode ser removido daquilo que nós cremos, Jesus não pode ser removido do fundamento da nossa... Apóstolos são pessoas, então, enviados, mensageiros, comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a ele foi confiado o ministério da palavra para instruir a igreja. Maravilha. Eliseu, existem apóstolos na atualidade? Sim ou não? Aí nós precisamos ter uma maturidade doutrinária e teológica acerca desse assunto. Quando nós falamos apóstolo no sentido específico ao qual foi entregue aos 12 e posteriormente a Paulo, não. Por quê? Esse chamado apostólico específico entregue aos 12, entregue a Paulo, foi para construir o fundamento da igreja. Foi para ajudar a igreja no seu início a compreender os ensinamentos de Jesus Cristo e a fundamentar a sua doutrina. Não existe mais na atualidade alguém que possa dizer que exerce um ministério apostolal no sentido exclusivo para os 12 de, vamos dizer assim, autoridade apostólica perante a igreja. Isso
não existe. Na atualidade, não existe mais, né? Não é o ministério atual. Só que, quando nós vemos o termo geral da palavra apóstolos, o termo geral, coloquei para vocês, significa enviado e mensageiro. Na atualidade, tem pessoas que são mensageiros, que são enviados pela igreja? Tem, existem. E quem são essas pessoas? São os nossos irmãos, os missionários, por exemplo. Pessoas comissionadas pela Igreja de Cristo, aonde elas vão enviar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus para outras nações, outras cidades, outros povos. Nós temos esses irmãos comissionados para uma atividade específica, aonde eles são enviados para pregar o evangelho. Nesse sentido geral da palavra apóstolo, e ouçam muito bem, nesse sentido geral da palavra de ser enviado e mensageiro, existe, é algo necessário e é algo atual. Mas ninguém possui ministério apostólico e nem autoridade apostólica perante a igreja. Isso ficou para a igreja primitiva. Pessoal, acerca desse assunto, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para falar, tá bom? Por que eu falo isso para vocês? Existem dois extremos. Existem as pessoas que elas dizem que o ministério apostolal ele existe, assim como foi com Pedro, com Paulo, com Tiago, com João, com todos os apóstolos de Jesus Cristo, e acreditam que isso existe, e vira e mexe, uma vez ou outra nós vemos sempre um apóstolo querendo mudar alguma doutrina da igreja, e colocando sobre ele alguma autoridade para desfazer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós vemos isso, e infelizmente, muitas pessoas caem nesse erro, nesse ponto. Nós sabemos, então, que isso não existe mais. E existe outras pessoas que elas anulam toda essa parte apostólica, até mesmo no termo geral, ao qual nós vimos aqui. Mas sim, a igreja, ela tem pessoas missionadas, pessoas enviadas para pregar a palavra de Deus. Só que de uma forma agora diferente, sem uma autoridade apostólica perante a igreja, porque a igreja já está fundada, a igreja já está doutrinariamente fundamentada, e nós já temos a palavra de Deus para nos orientar e para nos mostrar o caminho ao qual nós devamos seguir, tá? Se alguém tiver dúvida também e não quiser falar, manda no chat. Resumindo, então, existe apóstolo? No sentido específico dos 12? Não. Dos 12 Paulo, né? Não. No termo geral da palavra, enviado, mensageiro, nós temos nossos irmãos missionários. Vamos dar sequência aqui, porque ele não termina falando somente dos apóstolos, mas também dos profetas. Então, profeta é um proclamador e intérprete da revelação divina. É o que eu coloquei para vocês aqui no slide, que já é uma tradução bem direta do significado da palavra profeta, né? Então, falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo, cuja motivação era a vida espiritual e pureza da igreja. Agora, algo importante nós refrisarmos aqui e entendermos. Quando em Efésios 2, versículo 20, Paulo está dizendo que nós fomos, com a palavra que ele usa, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, esse profetas, ele não está colocando os profetas do Antigo Testamento. Aqui, ele se refere realmente aos profetas do Novo Testamento, os profetas da igreja, que é o quê? Pessoas que recebiam do Espírito Santo o dom de profecia. E para que servia esse dom? Para revelar e para mostrar, sim, a vontade de Deus, para edificar a igreja, para condenar o pecado da igreja e para zelar a vida espiritual. Então, aqui são profetas do Novo Testamento, profetas da igreja. E aí também vem aquela questão: profeta existe
na atualidade ou não existe? Precisamos também entender. Referente a ministério profético, igual era com João Batista, igual era com Isaías, com Jeremias, não existe mais. Isso não existe, ficou no Antigo Testamento, e nós vemos aí no Novo Testamento, né, a vida de João Batista. O último profeta exercendo o ministério profético, igual ao Antigo Testamento, foi João Batista. Após ele, nós temos os apóstolos, que foram chamados por Jesus Cristo para trazer, para fundamentar a doutrina da igreja. E nós temos depois, então, os profetas, que são irmãos, assim como eu, assim como você, que podem receber o dom profético através da pessoa do Espírito Santo. Mas não se exerce mais o ministério assim como era no Antigo Testamento, tá bom? Eu não vou mostrar a foto, porque eu não quero fazer isso. Mas aqui, olha, para vocês terem uma noção, o Brasil recebe Honório Cutani, apóstolo, profeta e mestre em Varginha. Olha que interessante. Hoje nem é mais só apóstolo e nem só profeta que as pessoas querem colocar o seu ofício. Não. Agora é apóstolo, profeta e mestre. Isso aqui no Brasil. E essa igreja aqui é uma pessoa que veio da África do Sul, enfim, tem uma igreja muito grande no Brasil. É uma igreja que ela possui muitos adeptos na atualidade. Então, olha só, onde as pessoas elas chegam. Agora, não é mais apóstolo, igual nós víamos antes, né? Agora se denominam apóstolos, profetas e mestres. Nós precisamos, então, ter isso bem fundamentado no nosso coração e na nossa doutrina, para realmente ensinarmos e instruirmos que a Igreja de Jesus Cristo, ela não possui apóstolos, assim como era na Igreja primitiva, e também não possui profetas, assim como era no Novo Testamento. Mas sim, logicamente lembrando que existe, no caso dos apóstolos, nossos irmãos missionários, e dos profetas, pessoas que recebem do Espírito Santo o dom de profecia. Pessoal, no que eu falei aqui de apóstolos, profetas, eu sei que às vezes é algo um pouco complicado da gente compreender. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Brito, Tony, querem dar algum exemplo, alguma coisa? Fique à vontade, viu? Eliseu, ficou muito clara a explicação, tá? Excelente. Não tenho dúvida, não. Nem colocações. Beleza, obrigado. Tony, alguma coisa? Tranquilo, Eliseu, pode seguir. Beleza, então. Gente, vamos lá. Nós vimos, então, o que é apóstolo, o que é profeta e como isso existe hoje na atualidade. Agora, vamos lá, então. Qual era o fundamento da doutrina que eles ensinavam? O que eles falavam para nós, para a igreja. Subindo aqui, a parte, nós, então, entendemos e sabemos que a base deles, da doutrina, da explicação, era a palavra de Deus, as escrituras, assim como está, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17. E também diretamente de Cristo. Nós precisamos nos lembrar que esses apóstolos e muitos desses profetas, desses irmãos, que receberam esse dom do Espírito Santo, muitos deles, aliás, todos os apóstolos conviveram com Jesus e aprenderam com Jesus. E muitos desses profetas, desses irmãos, desses discípulos, desses crentes, muitos também haviam andado com Jesus e aprendido diretamente de Cristo aquilo que ele falava nas parábolas, nos seus discursos, nas suas pregações. E eu esqueci algo de colocar aqui, algo importante, também eles eram orientados pela pessoa do Espírito Santo. Então, o fundamento da doutrina era a palavra, lembrando, tá? Quando eu digo palavra, era todo o Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro, após os irmãos serem cheios do Espírito Santo e serem batizados com o Espírito Santo, Pedro, ele vai fazer a sua primeira pregação. E Pedro, para fundamentar tudo aquilo que estava acontecendo,
ele volta a lembrar aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento para o povo daquela época. E nós vemos isso não somente em Atos, mas nós vemos isso quando Pedro vai defender, aliás, eu falei Pedro, quando Paulo vai defender a pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos quando Estevão, quando ele vai dar o seu discurso, Estevão, ele começa lá do início do que Jesus fez lá no Pentateuco e vai descrevendo passo a passo. Ou seja, tudo aquilo que eles explicavam acerca da pessoa de Cristo, eles fundamentavam nas Escrituras do Antigo Testamento. Hoje, nós também fundamentamos na Escritura do Antigo Testamento, mas também na Escritura do Novo Testamento, que, graças a Deus, está compilado, está escrito para nós hoje. E também, o que eles ensinavam, eles haviam recebido de Cristo. Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós bem sabemos o que é isso, né? Quando está se referindo à forma da Santa Ceia, ele diz, né? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Nós vimos essa frase de Paulo, mas nós entendemos e cremos e sabemos, sobretudo, que tudo aquilo que eles ensinavam, tanto Paulo quanto os 12 apóstolos, era o que eles haviam também ouvido da própria boca de Jesus durante o seu ministério terreno de 3 anos e meio. E também eles foram abençoados através da pessoa do Espírito Santo, aonde eles foram capacitados e ajudados para fundamentar também a doutrina bíblica, de forma que ela não tirasse Cristo da centralidade, de forma que ela não desviasse o que a palavra de Deus tinha para nos mostrar, tinha para nos ensinar, tinha para nos fundamentar. Então, nós vemos aqui, então, só lembrando, o fundamento da igreja não pode ser violado. Qual é esse fundamento? Nós estamos falando da palavra de Deus. Isso é algo interessante. Nós comentarmos nesse ponto aqui. Infelizmente, muitas pessoas, elas querem tirar a Bíblia Sagrada do centro da igreja para a fundamentação da doutrina. Não sei se vocês já ouviram esse termo, um termo que nós chamamos de teologia liberal. Talvez aí o Tony, o Brito já ouviu algumas vezes, não sei quem já ouviu, se quiser falar que você já ouviu, fique à vontade aí e mande no chat. O Everton falou que sim. Teologia liberal. É engraçado, lá na ETAD, pessoal, quase todo dia eu converso sobre isso com o Mike, né? Essa teologia liberal. O que essa teologia liberal, ela ensina? Inclusive, nós temos que ficar muito atentos, se você quiser estudar teologia em alguma escola, algum seminário, fique muito atento a isso, porque, infelizmente, muitas escolas teológicas hoje, elas caem nesse erro da teologia liberal. São várias coisas, mas, em resumo, ao que eu quero trazer para vocês na lição de hoje. Simplesmente, eles creem, eles pregam e eles ensinam que a Bíblia, ela não é no todo inspirada, a Bíblia, ela não é no todo inspirada, portanto, algumas coisas são inspiradas, outras coisas não. E eu posso tirar uma interpretação da Bíblia de acordo com o meu achismo. É muito aquela coisa. A Bíblia diz, não matarás. Aí a teologia liberal vem dizer, mas será mesmo? Será? Porque será que realmente a Bíblia ela é a verdade de Deus? Será que o que está escrito nela é algo que deve ser seguido na minha vida? E isso é o que a teologia liberal, ela então ensina. Nós vemos um caso triste na atualidade do pastor Vitor Azevedo, por exemplo. O que ele fala, o que ele prega, é uma heresia. Coisas que ele ensina, que ele prega, são heresias que elas têm na sua raiz a teologia liberal. É uma teologia livre. Eu não preciso que a Bíblia interprete ela mesma. Eu leio a Bíblia e, de acordo com o meu achismo, de acordo com o meu sentimento, eu interpreto e ensino. Mas nós precisamos lembrar, assim como eu coloquei para vocês no quadradinho verde aí, o fundamento da igreja, a palavra de Deus, não pode ser violado. E aí que vem
a minha dica para vocês. Se vocês quiserem um dia estudar uma teologia, né, em algum seminário, alguma escola, procurem uma escola teológica, aonde a fundamentação teológica seja a teologia bíblica, aonde eles ensinam, aonde eles orientam aquilo que a Bíblia diz. Isso é algo necessário e algo importante. O fundamento da igreja não pode ser removido. A palavra de Deus, ela é necessária. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o que nos traz todo o fundamento da nossa doutrina e é o que nós devemos seguir na nossa vida cotidiana. Então, beleza, né? Eu acho que esse ponto ficou bem claro. A palavra de Deus tem que ser a nossa centralidade para a nossa fundamentação bíblica, doutrinária. Vamos seguir aqui nos próximos pontos, que já está dando o horário, pessoal, infelizmente. Então, só para resumir aqui, olha, apóstolos e profetas foram baseados na palavra de Deus, baseados na experiência com Jesus, e também auxiliados e orientados pela pessoa do Espírito Santo, provaram, pregaram e fundamentaram que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja e Jesus não pode ser removido do centro da igreja. Amém? Vamos aqui, então, iniciar o próximo tópico, o último tópico da lição de hoje. Pessoal, até umas 10h30 eu vou tentar acabar a aula, tá bom? Um pouquinho antes, para não cair a live, né? Vamos lá, então. Ele dá sequência aqui e fala assim, versículo 21, né? No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Coloquei para vocês aí em vermelho, todo edifício bem ajustado cresce. E agora, eu quero que você entenda tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que eu ensinar, como sendo para as nossas vidas, como nós, igreja, como nós, membros do corpo. Então, vamos tratar referente a isso. A nossa individualidade e aquilo que nós precisamos para crescer como edifício espiritual. Vamos lá. Vocês já viram alguma construção aonde as paredes da construção estavam tortas? Já chegaram a ver isso? Eu já cheguei a ver. Toda a vez que uma parede está torta, o que acontece com ela? Ela é removida, ela é quebrada, porque se entende que se o edifício não está bem ajustado, não está bem alinhado, uma hora ele vai cair. Ou seja, aquilo que não está alinhado na construção desmorona. E aquilo que está ajustado cresce. Vamos tratar esse conceito aqui. Então, eu preciso estar bem ajustado para que a minha vida com Jesus cresça e frutifique a cada dia mais. Vamos lá, então. Trazendo agora o contexto mais geral da igreja, porque nós somos membros de um corpo. E para que esse corpo geral consiga se desenvolver e crescer a cada dia mais, é necessário que os membros desse corpo estejam em harmonia conjunta. E aí eu coloquei para vocês algumas referências bíblicas. Não vai dar para a gente ler todas, mas vamos lá ler pelo menos uma aqui, dessa harmonia conjunta. Alguém poderia ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, por favor? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só aparecer. Maravilha, muito obrigado. Gente, então, nós precisamos, como membros, estar em comunhão, estar em coinonia. Nós precisamos realmente estar participando juntamente do corpo de Cristo. Acho que o melhor exemplo que nós temos, por exemplo, é a ceia do Senhor, aonde nós aprendemos que nós precisamos estar em paz uns com os outros para participarmos da ceia, demonstrando que nós somos um corpo
unido, um corpo vivo, e aonde esse corpo, então, está em harmonia conjunta, e quando a igreja, quando todo o corpo está em harmonia conjunta, ou seja, ele está ajustado e a igreja cresce. Quando eu digo a igreja, aqui eu estou me dizendo realmente a questão da salvação de almas na igreja, uma igreja que é ativa, uma igreja onde, por exemplo, a EBD não para, mesmo que não possamos ir à igreja. Isso é uma igreja que cresce, é uma igreja que, mesmo passando por dificuldades, ela não para de se desenvolver, porque todos os membros estão conectados em comunhão. Um exemplo é a nossa igreja, por exemplo, que mesmo nessa situação, a nossa EBD, os nossos cultos continuam. E não é só porque nós temos um pastor muito bom, ao qual nós realmente temos, e também temos pastores auxiliares que são bons, mas porque os membros da igreja, os membros do corpo, estão em harmonia e ajudam. Hoje, por exemplo, eu estou dando aula. Domingo que vem é o Brito, depois é o Tony. E assim como eu estou dando aula para vocês hoje, existem outros professores que também estão dando aula. Isso é o quê? Cada membro está em conjunta harmonia, pregando o mesmo Jesus, no mesmo pensamento. E quando estamos assim, a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, Ministério Amanda 2, ela cresce. E quando a igreja cresce, vidas são alcançadas, vidas são salvas, e a palavra de Deus é pregada ainda mais. A igreja não se desmorona quando está em harmonia conjunta. Isso eu falei para vocês a um todo, né? O corpo inteiro. Mas também eu falei para vocês anteriormente que eu sou a igreja. Eu sou membro da igreja. Nós temos aqui, então, a questão de ajustados a Cristo. Assim como todo o corpo tem que estar em harmonia, eu, como parte do corpo, preciso estar ajustado a Cristo. Quando eu, Eliseu, estou ajustado a Cristo. Pessoal, não caiu a aula não, né? Não. Pessoal, eu vou ter que terminar a aula daqui 10 minutinhos, tá bom? Porque tá dando tempo já. Quando eu, Eliseu, estou ajustado a Cristo, eu consigo ter harmonia com o corpo dele. Eu vou pedir para que alguém leia 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17. 1 Pedro 1, 17. Pessoal, eu vou ter que correr um pouquinho aqui, tá bom? Alguém poderia ler para a gente, por favor? Por isso, estejam sempre alerta e saibam se controlar. Ponham toda a esperança e bênção que deve ser dada a vocês quando Jesus Cristo foi revelado. Agora, como filhos obedientes de Deus, não se amoldem mais aos desejos maus que vocês tinham antigamente, quando eram ignorantes. Pelo contrário, assim como Deus que os chamou é santo, vocês também devem ser santos em tudo o que fizerem. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Vocês chamam de Pai aquele que, sem parcialidade, julga a todos de acordo com as obras de cada um. Portanto, vivam uma vida reverente durante o tempo em que estiverem nessa terra na qual são estrangeiros. Bom, Brito, muito obrigado, viu? Pessoal, eu preciso estar, então, ajustado a Cristo, para que eu tenha harmonia com o seu corpo completo. O Vitor leu aqui no final que nós somos realmente peregrinos. E quando entendemos que somos peregrinos, nós então estamos dizendo que a nossa morada, que a nossa realidade, precisa ser primeiramente uma realidade celestial, uma realidade dos céus. É muito importante que eu esteja ajustado a Cristo, que você esteja ajustado a Cristo, para que nós, quando estivermos juntos como corpo, tenhamos harmonia conjunta, tá? Eu vou ter que seguir aqui porque eu tenho só 7 minutos para terminar a aula. E aí eu coloquei para vocês algumas palavras-chave acerca desses três versículos, né? Essas 3 referências que eu coloquei, tanto em 1 Pedro, quanto em Gálatas, quanto em 1 Coríntios. Palavras-chave, né? Para que eu esteja ajustado a Cristo, Eliseu, o que eu preciso?
você precisa desenvolver na sua vida o fruto do Espírito, você tem que ter comunhão do Espírito Santo, você tem que entender que Deus nos santifica, que nós precisamos buscar essa santificação nele, entender que nós somos peregrinos nessa terra, entender que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Eliseu, como eu posso ser imitador de Cristo? Leia a palavra e veja o que Jesus fazia, aprenda o que Jesus pregava. E quando você lê a palavra, vê a palavra e vê quem era Jesus, você começa então a saber aquilo que você precisa fazer. Eu vou adiantar aqui o tópico. Mateus, eu não vou ler porque eu só tenho 6 minutos. Mateus, ele nos diz aqui que aquele que ouve e pratica, a sua construção permanece de pé. Aquele que ouve e não pratica, a sua construção está errada, portanto, ela irá desmoronar. Quando nós apenas ouvimos a palavra de Deus, tanto pregada, ouvimos aquilo que Deus fala conosco, e nós lemos essa palavra, e nós não praticamos, nós até podemos achar que estamos construindo uma casa, mas uma casa sem fundamento. Quando vierem os dias difíceis, os dias de aflições, nós iremos desmoronar. Por isso que eu convido a você nesse domingo, tenha um fundamento sólido na pessoa de Jesus. Como? Aprenda com Jesus, leia a sua palavra e tudo aquilo que a Bíblia disser que você deve fazer, faça. Faça tudo aquilo que a Bíblia manda para que nós façamos. Seja tudo aquilo que a Bíblia mande que nós sejamos. Quando nós fazemos isso, nós temos um real fundamento. E quando vier dias de apostasia, quando vier dias de calamidade, dias de tristeza, a nossa casa não irá cair, porque ela está fundamentada em Jesus. Interessante, e quando fala fez a casa sobre a rocha e sobre a areia, a gente pensa uma rocha grande e uma casa em cima, né? Mas eu convido você a mudar esse pensamento. Não estou dizendo anular o pensamento, mas apenas mudar. Pense que as duas casas estão no mesmo nível. Só que a diferença é o que está embaixo dessas duas casas. A que está sobre a rocha, ela tem alicerce. A que está sobre a areia só tem a construção, mas não tem alicerce. Ou seja, aparentemente, podem ser iguais, mas só Jesus conhece o coração do homem. E quando nós não procuramos buscar a Deus em secreto e deixar com que a sua palavra se fundamente no nosso coração, no secreto da nossa alma, por mais que tenhamos a aparência de casa, quando vierem os dias difíceis, nós iremos cair, porque o fundamento não é Jesus. E o fundamento da nossa vida, ele é realmente demonstrado quando passamos pelos dias mais difíceis de nossa vida. Se você está passando por algum dia difícil hoje, eu te convido, fundamente a cada dia mais a sua vida em Jesus. Por mais que você passe por qualquer situação, você nunca irá abandonar a Ele, porque Ele será o seu alicerce. Nós somos, então, santuários de Deus, nós somos a morada de Deus. Interessante é que no templo do Antigo Testamento, Jesus habitava entre o povo. Agora, quando Deus habitava entre o povo. Agora, quando Jesus ele morre, ressuscita, ele é assunto aos céus, ele forma um novo corpo, a igreja. Nesse corpo, a igreja é muito interessante, porque Jesus, Deus, continua habitando entre o seu povo, habita entre nós nessa live, habita entre nós durante os cultos, mas além de habitar entre nós como ele habita, ele também habita em nós. E essa é a maior diferença. Nós, então, tivemos um upgrade. Além de habitar entre nós, ele habita em nós e nós somos a morada de Deus. Eu vou depois
passar para vocês o PDF da aula de hoje, e aí vai ter todas as referências bíblicas. Paulo diz, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu sou morada de Deus, você é morada de Deus. E como morada, nós precisamos pensar em algumas coisas. Vou passar aqui. Qual templo eu tenho sido? Qual morada eu tenho sido? Devemos pensar o que você precisa melhorar para viver uma vida de comunhão comigo, com todo o corpo e com Deus. E como está o seu edifício, a sua vida? Essas são as perguntas que eu quero que você realmente reflita. Como está o seu templo? Como está a construção do seu templo? Reflita nisso. Pessoal, eu tenho que acabar a aula, porque já vai me encerrar aqui, tá bom? Pessoal, a todos um ótimo domingo. Espero que vocês tenham aprendido aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de ter com vocês mais uns 10 minutos, pelo menos, para encerrar todos os pontos, tá bom? Mas devido à limitação do tempo da ferramenta, não será possível, pelo menos hoje. Mas que Deus trabalhe no coração de cada um de vocês e que vocês sejam guiados pela palavra, pelo Espírito Santo e saibam que Jesus tem que ser o fundamento da minha vida, Jesus tem que ser o fundamento da igreja.